Os informantes receberam dinheiro pelo serviço prestado. Um dos informantes teve até reembolso de despesa de viagem. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu vou ler um trecho do relatório para vocês. Nossa análise determinou que nenhuma dessas CHS foi autorizada pelo FBI oficialmente para entrar no Capitólio ou em uma área restrita, nem a violar a lei naquele dia. Ou seja, oficialmente, que é normal em operações Black Ops, essas pessoas não tinham autorização para entrar no Capitólio. Só que, entre os 26, só 3 tinham sido designados. Não, antes disso, desses 17 que entraram em áreas restritas, ninguém foi processado. Soa familiar para você no Brasil? Dos 26, só 3 tinham sido designados, diz o relatório, para monitorar suspeitos de terrorismo doméstico. Ou seja, supostamente 23 pessoas apareceram por conta própria. Conta própria. Eu volto a dizer o que aconteceu com esses informantes. Os que cometeram crime. Segundo o próprio relatório, página 77. É uma pena o Bruno não ter a capa do relatório para botar aqui pra gente, para pelo menos as pessoas verem do que eu estou tratando. Conforme observado anteriormente, nenhum dos CHS, os informantes que entraram no Capitólio em áreas restritas no 6 de janeiro, foi processado até o momento. Nenhum! E aqui, aí como no Brasil, tem velhinha passando 17 anos de prisão. E é por isso que o Trump diz que no dia 20 de janeiro vai perdoar os caras do 6 de janeiro de 2021. Como é que isso não sai no Brasil? Como que isso não sai no Brasil? O relatório também diz que o FBI não fez um trabalho prévio. Olha que loucura, tinham 26 informantes, mas o FBI não fez um trabalho prévio para detectar possíveis ameaças e fatores que pudessem fazer com que a situação saísse do controle. O que seria algo absolutamente incomum. Segundo o próprio diretor adjunto da época disse. Ou seja, eles fecharam os olhos. Claro que eles fecharam os olhos. Se você quisesse que algo ruim acontecesse, você infiltra agente provocador e não faz as ações de mitigação para impedir que a coisa saia do controle. Parece com o que aconteceu no Brasil? O próprio relatório fica pior quando eles mostram que os grupos que o FBI mesmo chamava como extremistas, né, os Oath Keepers ou Proud Boys, alguns dos informantes tinham informações sobre esses grupos. Houve alertas prévios e mesmo assim o FBI não fez nada para prevenir. Mesmo assim a Nancy Pelosi não quis. Tá aqui o documento. É quase como se o FBI soubesse de tudo e tivesse contribuído para a coisa acontecer. Lembram daquelas conversas do grupo, do G. Dias sendo informado? Lembram disso? Lembram do G. Dias mandando relatório falso para dentro do Congresso? Não sei se a gente acabou separando isso, essa manchete. Agora, vamos para o quarto ponto. Os informantes receberam dinheiro pelo serviço prestado.
dos informantes teve até reembolso de despesa de viagem. Embora a tarefa dele fosse, em tese, monitorar a posse presidencial, que ia acontecer 2 semanas depois, e não aqueles eventos do 6 de janeiro. Mas por que o FBI teria pago para o cara fazer algo para o qual ele não tinha sido designado? O relatório fala, não, talvez tenha sido uma falha na alocação de recursos. Se você, aliado a todos esses pontos, no mínimo esquisitos e no máximo criminosos, a gente tem também o fato de que a renúncia do diretor do FBI, segundo denunciou também o deputado, nosso aliado aqui, o Jim Jordan, que também foi reconduzido para o Comitê Judiciário, ocorreu na semana passada, logo depois da divulgação dos relatórios, desse relatório sobre as operações do FBI. E outro relatório do FBI espionando assessores parlamentares durante as investigações sobre o tal do conluio russo com o Trump. O Jim Jordan disse assim, quando Chris Wray chegou lá pela primeira vez em 2017, o FBI estava espionando assessores do Congresso, incluindo o cara que está cotado para substituí-lo, Kash Patel. Então, no dia seguinte, ao anúncio da sua saída, esse relatório é divulgado e confirma que muitos de nós suspeitávamos que havia esses informantes presentes no 6 de janeiro. Quem está dizendo é o presidente do Comitê Judiciário do Congresso. Soa familiar para vocês? Juntem aqui os pontos. 1. O FBI tinha 26 informantes infiltrados no 6 de janeiro. 2. Desses 26, 17 cometeram crime. O crime pelo qual pessoas foram jogadas por 2 décadas na prisão. 3. Absolutamente nenhum desses foi punido. 4. O FBI não atuou previamente de maneira a identificar os riscos e prevenir os riscos das manifestações naquele dia. 5. Pelo menos um dos informantes teve as suas despesas reembolsadas, mesmo realizando atividades que são diversas, as quais ele foi designado para fazer. 6. Um dia depois que o diretor da FBI anuncia a sua demissão, o Departamento de Justiça divulga esse relatório que confirma as ações e omissões do FBI nos eventos do 6 de janeiro. Essa é a notícia aqui. Ex-GSI, Lula falsificou o relatório de 8 de janeiro, enviado à Comissão de Inteligência no Congresso. Olhando tudo isso, e deveria estar preso. Esse sim deveria estar preso. Olhando isso, não é de se espantar que esse relatório tenha gerado um caos aqui nos Estados Unidos. E eu digo para vocês, com o novo diretor do FBI, o Kash Patel, olha, eu já falei muito do Kash Patel aqui. Eu já disse para vocês, o cara é uma verdadeira bola de demolição. Eu tenho até medo. Leiam um livro dele, Government Gangster, que segundo eles vai ser uma espécie de linha mestra para guiar os esforços do Trump contra o Deep State. Eu quero falar também rapidamente, para aproveitar que a gente está falando sobre a administração Trump, para trazer um vídeo sobre o Robert Kennedy Jr., que vai ser, a partir do ano que vem, se for confirmado, o novo secretário de saúde dos Estados Unidos. Eu quero que vocês assistam o vídeo do Bielcon no X e tirem suas próprias conclusões. The chief attorney for FDA admitted that there was no reason. He admitted because he lost the case in court against a doctor, but there was no reason to discourage people from taking ivermectin. Ivermectin was a very, very devastating cure for COVID. It literally obliterated COVID. And, by depriving people of ivermectin, many people, millions of people around the globe died. And they didn't need to. There were cures for COVID from day one, and very effective cures. But they didn't want that. They wanted the vaccine only. And there's a rule, a little known federal rule that they were all aware of, which said that you cannot issue an emergency use authorization for a vaccine if there is an existing remedy that has already been approved for any use.
So if they admitted that hydroxychloroquine or famotidine or ivermectin or any of the 25 existing therapeutic drugs that were very effective against COVID, if they admitted that any of them were effective, the whole vaccine project would have fallen apart. They couldn't have done it. And so they decided that they were going to pretend that there was no cure except for the vaccine. Não sei nem o que dizer. Essa agora é a fonte oficial. Olha só, YouTube. Se vocês quiserem banir conteúdo que viole as fontes oficiais, esse cara é o futuro secretário de saúde dos Estados Unidos. Então, né, vocês é que vão acabar indo contra as fontes oficiais de saúde. Segundo ele, uma das razões para os grandes agentes do mercado não terem apoiado o tratamento precoce tão defendido pelo Bolsonaro, etc., é que ele era eficaz demais contra o vírus. E existe, então, uma regra na administração federal americana que impede a autorização emergencial para os procedimentos para picadinha, caso já exista um tratamento aprovado para tratar aquela doença. Ou seja, se a mídia não tivesse acobertado, se eles tivessem aceitado, se eles tivessem dito que o tratamento precoce funcionava, não tinha financiamento trilionário para o projeto das picadinhas. Nas palavras dele, as pessoas decidiram fingir que não havia cura, exceto pela picadinha. Nessa história, ganharam BlackRock, State Street, Vanguard, os fundos multibilionários, que são donos das empresas farmacêuticas. Ganharam todos os financiados pelo lobby da indústria farmacêutica, ganharam os veículos de imprensa, ganhou a esquerda. Só que quantas pessoas morreram sem ter acesso? Ou acreditando, outro relatório que saiu que era absolutamente falso, a gente botou aqui na semana passada, o relatório da Covid, que ivermectina era remédio de cavalo. Lembro eu, nunca invertebrado, ficava repetindo isso o tempo inteiro. Filha de uma puta. Ah, remédio de cavalo, remédio de cavalo. Enquanto as pessoas podiam ter suas vidas salvas. Mas não estão nem aí, é tudo narrativa política. E investigar esse tipo de situação é só uma das pautas do Robert Kennedy Jr. do Departamento de Saúde. E não é um cara contra a vacina, o Trump já disse que não vai proibir vacina, ele quer acesso às informações verdadeiras. Então você tem Cash Patel no FBI, Robert Kennedy Jr. é uma porrada no Deep State. E pela primeira vez, é muita informação que está vindo ao público. Por isso que eu falo, vão tentar me bloquear de tudo que é jeito, porque para você ficar lá com a Globo News te informando. Outra notícia que sequer sai no Brasil. Eu me lembro que uma das coisas que era proibido falar na eleição proibido pelo TSE era falar na eleição de 2022 no Brasil que o Lula perseguiria os cristãos. E dizer que a esquerda persegue os cristãos, que absurdo, eu me lembro que o energúmeno dava pulos, né? Assim, só faltava enfiar o dedo no fiofó e rasgar quando eu falava isso. Aí, agora, a gente vem falando sobre o presidente dos Estados Unidos, da esquerda americana. E aí vem que esse negócio da teoria de perseguição religiosa contra nós cristãos não é teoria da conspiração. Vejam a reportagem que a Gazeta do Povo, e eu tenho que dar os méritos, publicou. Porque chegou a sair na notícia no Brasil. O governo Biden multou severamente universidades cristãs que não adotaram as políticas woke. Ou seja, o governo Biden ativamente participou das ações desse tipo de perseguição, simplesmente de forma muito sutil. Aumentou a cobrança das multas e penalidades aplicadas pelo Departamento de Educação a instituições cristãs. Isso saiu no relatório do American Principles Project, que apontou que o escritório de fiscalização do Departamento de Educação foi utilizado pelo governo Biden para direcionar ações desproporcionais que tinham como alvo quem?
as universidades cristãs. E só para você ter uma ideia, as instituições cristãs foram alvo de cerca de 70% de todas as penalidades impostas pelo Departamento de Educação durante o governo Biden. Só que elas representam menos de 10% dos estudantes universitários dos Estados Unidos. Menos de 10% dos estudantes universitários e 70% das multas. Um pouquinho desproporcional, né? A reportagem cita o caso do Grand Canyon University no Arizona, foi condenado a pagar uma multa de 38 milhões de dólares, que é mais ou menos 30% do PIB do Brasil, nesse momento, com o dólar atual, por supostas falhas na divulgação dos custos do seu programa de doutorado. A Liberty University, um fenômeno gigantesco aqui nos Estados Unidos, uma faculdade batista lá na Virgínia, foi condenada a pagar 14 milhões de multas. E quantas vezes eu falo aqui no programa, a asfixia financeira é um dos principais recursos dessa gente para calar os conservadores cristãos. Eles fazem isso comigo no Brasil, fazem isso nos Estados Unidos, fazem isso nas universidades. Então, da próxima vez que você ouvir essa mentira de que cristão não é perseguido, aí para você. Basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.